esse governo, comparado aos governos anteriores do PT, especialmente os governos do Lula, é um completo desastre. Isso porque quando ele chega em 2013, ele tem toda aquela onda de renovação, combate da corrupção, etc., e depois as esperanças vão ficando pelo caminho. Quer dizer, vem o mensalão, vem as primeiras crises, você vê que os primeiros grandes problemas do governo não começam a ser resolvidos e sanados, etc., mas ele continua com um grande índice de aprovação. Nesse governo, a gente percebe que não. Primeiro porque há um cenário de polarização muito grande, algo que ele não teve lá no passado. Segundo, há uma oposição muito mais ferrenha, muito mais dura, e que assumidamente se diz de direita. A gente não tinha isso no Brasil, nos outros governos Lula, até porque o PSDB nunca se colocou como de direita. E, para além disso, o Lula ele tinha outras preocupações, que era, por exemplo, conseguir bons índices de aprovação, ter uma boa aparência, digamos assim, perante a imprensa. E a gente percebe que nesse governo ele só quer se vingar de quem colocou ele na cadeia, se vingar daqueles que expuseram os seus crimes, que depois, por manobras jurídicas, acabaram libertando da cadeia, e tudo isso tem resultado em um desastre econômico. Nós vamos ter aí agora um grande problema com o déficit público. Prometeram o déficit zero e não vão conseguir entregar, inclusive o ministro da Fazenda está fugindo disso. Estamos tendo um problema com a crise de segurança pública, que havia, em grande parte, sido superada no governo Bolsonaro e que agora começa a voltar, principalmente em estados do Nordeste, mas especialmente a Bahia, e nós estamos tendo uma relação absolutamente crítica com o Congresso Nacional. Esse governo é muito ruim de articulação. A reforma tributária, que é um desastre para o país, acho que nós vamos chegar nela mais tarde, passou por muito pouco agora na última votação da Câmara dos Deputados, ou seja, tanto na articulação política, quanto na segurança pública, quanto na economia, que são pilares essenciais de qualquer governo, o governo Lula está sendo um grande desastre. Isso se comparado com ele mesmo lá atrás. Se for para comparar com o governo Bolsonaro, então, esse governo aqui não tem nem como colocar numa escala de tão ruim que seria. Ok, Léo Gandini, a pergunta é a mesma para você e você pode refutar, caso você tenha que refutar alguma coisa aqui que o Holliday falou. Vamos lá. Tem alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: se o Lula quisesse de fato se vingar, o PSD, partido do senhor Gilberto Kassab, que apoiou o impeachment de 2016, não estaria no governo e não teria 3 ministérios. Se o Lula quisesse se vingar, o MDB, partido de Michel Temer, que apoiou o impeachment de 2016, não estaria no governo e teria 3 ministérios. Se o Lula quisesse vingar, União Brasil, partido aí de uma série de nomes, como Kim Kataguiri, não teria 3 ministérios e estaria, portanto, no governo do presidente Lula. Se o Lula quisesse se vingar, Arthur Lira, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, não teria sido reeleito presidente da Câmara dos Deputados com a chancela, com o apoio do Lula e do PT. É evidente que o Lula não quer se vingar. Aliás, se nós analisarmos os 3 mandatos, esse é o Lula mais soft, é o Lula mais alinhado com os valores ditos democráticos, especialmente no quesito internacional. O Brasil foi um par internacional nos últimos 4 anos, Brasil de Oswaldo Aranha, Brasil que sempre abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, e nos últimos 4 anos viu o seu respeito e a sua credibilidade perante a comunidade internacional se esvair diante de um presidente da República que arrumava briga com todo mundo. E você citou bem essa questão no Oriente Médio, que é uma calamidade que está acontecendo na faixa de Gaza, desde o atentado terrorista contra civis em Israel
pelo Hamas, até essa resposta desproporcional que está acontecendo em Israel. Eu vou me atentar só para falar a gente vai falar da guerra só no segundo bloco. Eu vou fazer um primeiro tempo de 45 minutos só para a gente se atentar a esse primeiros 11 meses do governo. Perfeito. Não, e está atrelado. Porque o papel que o Lula e o Brasil vem cumprido na comunidade internacional, especialmente nesse conflito do Oriente Médio, é um papel de mediador, é um papel de conciliador, é um papel que cabe a um chefe de Estado. E, domesticamente, o Brasil está vendo essa relação, essa volta da normalidade institucional com o Supremo Tribunal Federal, a volta da relação institucional com o Congresso Nacional, seja com o presidente Arthur Lira, seja com o presidente Rodrigo Pacheco, e os números também estão aí. O Brasil volta a ser a nona economia mundial, o menor preço da carne bovina nos últimos 5 anos, portanto, pré-governo Bolsonaro, volta de benefícios que até então estavam sendo sucateados, e a normalidade volta, e é natural que volte. Então, nesse quesito, eu discordo veementemente do vereador Fernando Holliday, porque eu acredito que nós temos um presidente muito mais democrático, mediador e conciliador que o próprio Lula de 2002. Nesse sentido, superou as minhas expectativas, seja na parte da economia também, com o ministro Fernando Haddad, e não só nós do campo progressista, veículos de imprensa, atores políticos de centro-direita reconhecem isso, o próprio mercado financeiro reconhece isso, então superou bastante as expectativas que esses atores depositavam no governo Lula. Olha, na sua oração de introdução aqui, você usou o verbo vingar, né? E o que te faz pensar, uma vez que o Léo Gandini já refutou isso e colocou na mesa aqui algumas questões que para ele faz sentido, o Lula tá simplesmente querendo governar o país e não veio para se vingar. Quando você coloca se vingar, o que você coloca na mesa, Rodney? Perfeito. O Grandini colocou como se ele quisesse se vingar do impeachment. Não é do impeachment que eu me referia. Essa talvez a Dilma, se um dia voltasse, Deus nos livre. Agora, se vingar da prisão, isso me parece muito evidente. Os ministros indicados por Lula, indicado pelos governos do PT para o TSE, foram justamente os ministros que cassaram o mandato de Deltan Dallagnol, mesmo diante de inexistências absolutas de provas. Quer dizer, foi uma tese absolutamente maluca, criada do nada, uma interpretação distorcida da lei da ficha limpa, que retirou Deltan Dallagnol do Congresso Nacional, mesmo tendo mais de 300 mil votos no Paraná. O deputado federal mais votado do Paraná. Quer dizer, havia sim uma articulação e uma simbiose entre o governo e o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, não somente isso, o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, cria agora a tal da Procuradoria de Defesa da Democracia. O que é essa procuradoria? Caça às bruxas. Não caça às bruxas. Todos aqueles que são críticos do governo serão alvos dessa procuradoria.